Bom, meninas, a gente vai dar aqui continuidade, né, ao assunto passado, que era as horas em espanhol. Então, como vocês percebem, o relógio é igualzinho um relógio analógico, né, e a gente conhece como é do lado direito e do lado esquerdo. Lembrando que o lado direito sempre vai ser em ordem crescente, ou seja, ele sempre vai aumentar. Quando chega em média, ou em média, que corresponde a 30 minutos, vai ser diminuído. Em vez de falar 31 minutos, 32, 33 e assim por diante, até dar 60 minutos, que corresponde a uma hora, eu vou diminuir. Eu falo menos 29, menos 28, menos 27, até chegar em ponto. Esse em ponto é 00, que corresponde a uma hora no espanhol. Por isso que é importante, como vocês podem perceber, as horas sempre são faladas e escritas por extenso, principalmente escritas por extenso. Então tem que saber, né? Pelo menos o número de 0 até 60, certo? Então, aí temos exemplos, ó. 5 são minutos, 10 é de 5 em 5 minutos, eu vou acrescentando no espanhol. Quando chega em média, que é 30, eu vou diminuindo. Aí, menos 5 fica menos 25. Menos 5 fica menos 20. Menos 5, menos quarto, que esse quarto corresponde a 45 minutos do português. Menos 10, menos 5 e aí ponto. Então, do lado aí tem alguns exemplos dos horários em espanhol. Quando eu falo uma hora, no espanhol eu falo la una, 2 horas, é las dos, 3 horas, las tres, 4 horas, las quatro, eu falo quatro, não é quatro, não, é la quatro, 5, las cinco, las seis, las siete, las ocho, las nueve, las 10, las 11, aí las 12, ou pode ser mediodía, las 13 de la tarde, las 14, las 15, tá? Las 15. Quando eu falo 15 horas, corresponde a 3 horas da tarde. Aí sim eu posso falar las 15. Não confundam com os minutos. Os minutos, existe 15 minutos, não é? Que é esse que corresponde ao número 3. Quando chega aqui, depois do 12, eu vou contando 1, 2, 3, 4, 5, é de 5 em 5. Quando chega nesse quarto, corresponde a 15 minutos do nosso relógio. Então, não confunda, 15 minutos é quarto. Agora, as 15 horas do português são las 15, que corresponde a 3 horas da tarde. Aí continua, tem las 16 horas, las 17, las 18, las 19, las 20, las 21, las 22, las 23 e las 24, ou eu posso dizer medianoche. Então, esses são os horários de uma em uma hora que a gente fala e que escreve no espanhol dessa forma e dessa maneira. Certo? Então, eu coloquei as horas porque é melhor, tá? Mas lembrando que é super, mega, hiper importante saber os minutos. Então, vocês têm que saber os minutos no espanhol, como tá aí no exemplo do relógio, tá? E a gente viu isso nas outras aulas. Lembrando, quando chega na metade do relógio, eu vou diminuindo. Em vez de aumentar, tá? Até chegar a 60, eu vou diminuindo. Eu chego até 30. Aí eu falo menos 29, menos 28, até chegar em menos 1, ok? Vai diminuindo. Vamos ver alguns exemplos de horas com os minutos. Então, está aqui. Vocês podem ver que existe as horas, tá? Que eu tirei até um print, ok? Dessas horas para trazer para vocês. Essas horas está junto, acompanhado com os minutos, tá? Então, como vocês viram aqui sempre está escrito com as horas, não tem os minutos. Agora a gente vai ver as horas com os minutos. Então, quando eu falo 1h20,
pode ser 1h20 da madrugada ou 1h20 da manhã. Como eu falo, sempre começa com son las ou es la. No caso aqui, 1h no espanhol é la una. Então, é 1h20, se fosse no português. No espanhol seria como? Es la una e 20. Quando é 3h10. Son las 3h10. 12 horas. Son las 12 em ponto. Quando é 1h30, eu posso falar es la 1h30, mas também os espanhóis falam de forma informal, como a gente. Pode falar es la 1h30, ou seja, é nosso costume falar 1h30? Não, a gente fala sempre, é daqui meia hora, 1h30, é o nosso costume. Isso é informal, já a formalidade é 1h30, já é o contrário de lá, né? 3h15 seria son las 3h15, lembrando que 15 minutos não é 15, é quarto. Agora, na informalidade, quando eu tenho intimidade com alguém, aí sim eu posso falar 15 minutos, son las 3h15. Um exemplo de 5h45. Son las 10 menos quarto, ou seja, eu faço acrescentar, tá? Aí é um pouquinho mais complicado, por causa do nosso costume. Quando a gente vê 5, a gente quer falar 5 horas. Mas no espanhol, quando a gente fala 5h45, son las 6 menos quarto, a gente acrescenta 1h a mais. E essa 1h a mais corresponde a 1h menos. É complicado, mas é assim. Por exemplo, se fosse 7h45, né? Então, eu poderia falar son las 8 menos quarto, porque eu sei que 45 minutos no espanhol é menos quarto, tá? Outro exemplo, 8 horas, né? 8 horas, 8h50. Então, eu posso também falar dessa forma, son las 9 menos 10, tá? Então, tem essas duas possibilidades. A gente acaba utilizando a maneira mais fácil, mas lá é normal, faz parte da cultura. 2h30. Como eu digo, son las 14h30, ou na informalidade eu posso colocar son las 12h30. 6h45, que a gente sabe que 18 horas já é de tarde. Então, son las 18 horas menos quarto. Ou na informalidade, son las 6 menos quarto. 7 horas, son las 19 horas. Na informal, eu falo que son las 7. E 9h45, son las 22 horas menos quarto, ou eu posso falar que son las 10 menos quarto. Então, existem várias formas da gente falar as horas no espanhol. Às vezes a gente pode acrescentar, como nesse caso, bem aqui de novo, de 9h45 da noite. Eu posso dizer que é 1h a mais. Para eles é como se fosse 1h a mais. Quando eu falo que é 10 horas, que lá a gente fala 22, são 22 horas, ou seja, corresponde a 9 horas lá. Então, existem várias maneiras de falar a hora no espanhol. As horas é um assunto bem complicadinho, porque envolve cultura, um pouco do costume de outro país que a gente não está acostumado, e a extensão da escrita dos números por extenso, tá? Então, na próxima aula, já é revisão, eu vou focar diretamente sempre nesse negócio de horário, tá? E na ortografia dos números por extenso. Então, eu vou finalizando por aqui e até a próxima aula.